Muito boa noite, gente. Daremos início então a uma sequência de aulas de física. Nossa professora está de licença maternidade e eu assumirei então este papel com vocês. Nós falaremos então hoje sobre dilatação térmica, tá bom? Antes disso, eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre o que Sócrates falou. Conhece-te a ti mesmo. O que significa isso? Por acaso, uma introspecção, olhar para dentro de si e verificar no espelho o que seria conhecer a si mesmo. Então não é nada disso, gente, porque talvez se você olhar para dentro de você, você não vai enxergar nada. Conhecer a si mesmo, gente, é você desafiar-se, é você traçar um objetivo e dizer assim, será que eu consigo fazer isso? E aí você tentar. E aí você vai conhecer. Será que eu consigo nadar bem? Será que eu consigo tocar um instrumento? Será que eu consigo ler em um ano 20 livros? E aí você vai conhecendo a si mesmo a partir do momento que você vai se experimentando. Tá bom? Então, conhecer a si mesmo é fazer aí estes desafios. Então, que você a partir de hoje trace essas metas aí, ó, responder aí 50 questões de física. Topa o desafio? Antes de nós iniciarmos aí o assunto, gente, eu quero que vocês vejam aí 2 experimentos que eu fiz justamente de dilatação térmica. Acompanhem. Muito bem, pessoal. Ó, aqui na minha mão eu tenho uma esfera, não sei se vocês conseguem observar aí, ó, uma esfera de chumbo. E aqui logo abaixo eu fiz uma engenhoca que vocês observem aqui, ó, que eu consigo fazer com que a esfera passe por dentro aqui, ó, desta circunferência aqui, ó. Observe que ela passa com facilidade, ó. E agora eu vou fazer o experimento com vocês, mostrando o que acontece quando nós aquecemos esta esfera, ó, em tempo real. Aqui não é nenhuma face, eu vou aquecer a esfera. Observe aí. E vamos ver o que acontece quando essa esfera ela é submetida a calor. E vocês vão ver que acho que não precisa de muito tempo aqui não. Vamos lá, aquecida a esfera e vamos colocar ela aqui no funil. Ó. O que será que aconteceu? Observe que a esfera, obviamente, é claro que ela aumentou de volume. Eu vou retirar a esfera, gente, ó. Observa aí, ó. E eu vou resfriá-la aqui neste potinho com água, ó. Pronto, resfriei a esfera que estava muito quente. E vamos colocá-la mais uma vez aqui no nosso... E aí ela passa novamente com facilidade, ó. Pronto, é isto. Bom, pessoal, nesse experimento aqui eu estou utilizando papel alumínio e papel comum de folha A4. Eu colei um sobre o outro e fiz fitas aqui, ó. E nós vamos observar o que acontece com esse papel alumínio e com a folha A4 normal, o que acontece com eles quando são submetidos a calor. Eu vou primeiramente colocar a face do papel alumínio voltada para baixo, para que ele receba o calor da chama do fogo. Vamos lá. Ó, muito bem. Viram o que aconteceram? Ó, quando nós submetemos o papel alumínio com a face voltada para baixo, a chama, observe que a curvatura da folha ficou voltada para cima, gente, ó, interessante. Agora eu vou pegar aqui uma outra fita de mesma espessura e sob as mesmas condições, ó. E nós vamos colocar então o papel de folha A4 com a face voltada aqui para baixo, ó, e ver o que acontece, ó. Ó para isso, ó. Ele já reclinou-se aqui imediatamente para baixo. Vou fazer rapidamente mais uma vez, ó. Papel alumínio com a face voltada para baixo. O que acontece, ó. Ó para isso, ó. Ó, ó. Como ele sumiu bastante, gente, ó. Papel alumínio com a face voltada para baixo. E agora, o papel normal com a face voltada para baixo, ó.
Olha para isso, como inclinou bem, tá vendo? Logo em seguida daremos aí continuidade com a explicação porquê deste fenômeno. Bom, como vocês viram, nós fizemos nesse experimento aí um aquecimento de um pedaço de papel sobre uma face colada num pedaço de folha de papel alumínio. Eu colei os dois e aí eu submeti a uma temperatura no fogo. Vocês observaram que o papel alumínio, nas duas situações, ele curvou-se sobre o papel A4. Ele curvou-se. O papel alumínio estando em cima, ele amassou o papel A4 que estava embaixo. O papel alumínio, por sua vez, estando embaixo, ele pegou e amassou, ele curvou o papel A4, né, a folha A4 que estava acima dele. O que aconteceu aí nesse problema, gente? O papel alumínio ele tem o que nós chamamos de coeficiente de dilatação maior do que o papel, a folha A4. Então, isso significa, gente, que ele dilata-se com mais facilidade do que a folha de papel. Então, como ele não podia esticar ali sozinho, porque ele estava colado na folha de papel, então ele foi lá e curvou a folha de papel. Ele conseguiu curvar ela porque ele, na verdade, ele queria se esticar. Mas como ele não conseguiu esticar, então foi o que ele fez, ele curvou a folha de papel e a folha de papel ficou menor lá atrás, porque o coeficiente de dilatação do papel ele é menor do que o do papel alumínio. Na situação da esfera, gente, então observe aí que nós tivemos aí uma dilatação. A gente está falando de dilatação, aumento de comprimento, aumento de área ou aumento de volume. No segundo exemplo, vocês observaram aí que aquela esfera de chumbo, quando ela estava no seu estado natural ali, a sua temperatura ambiente, eu coloquei ela por aquela circunferência e ela passou ali porque eu fiz exatamente para que passasse certinho aquela esfera ali. Mas quando eu aqueci a esfera, ela aumentou de volume, ela cresceu. E é isto, gente, exatamente o que acontece com as substâncias quando você as submete a elevadas temperaturas. Se você aquecer qualquer coisa, velho, ferro, papel, madeira, concreto, se você colocar sua cara no fogo, qualquer coisa, ela vai dilatar. Nem que ela derreta, mas ela dilata, ela vai... O que acontece na verdade, né? Então vocês observem esse desenho aí, que tem a foto de uma ponte, onde esta ponte, ela tem espaços entre as suas placas, e estes espaços aí, eles não são colocados à toa. Eles são colocados exatamente porque quando o raio do sol atinge o concreto, a tendência desse concreto aí é ele aumentar o seu volume, gente. Tá aqui, eles estão colocados aqui, a essa distância, né? Porque eles vão aumentar de volume, E para que eles não se choquem e façam isso aqui, então eles deixam essa distância aqui, que é a distância que eles já sabem, né, que aquela distância ali é o suficiente para que as placas não se choquem e causem aí rachaduras na ponte. Tem mais fotos aí embaixo, gente, de um trilho de um trem, que também é a mesma situação, quando eles deixam aquele espaço ali do trilho do trem, lá embaixo, tá vendo? Porque em dias quentes esses trilhos eles tendem a aumentar de comprimento e aí deixam esses espaços exatamente para que eles não se choquem. Lá acima você tem foto de linhas de transmissão, que elas não são colocadas assim à toa, elas são exatamente nesse formato aí, porque em dias frios a tendência dessas linhas aí é elas que estão curvadas, elas fazerem isso, subirem, e se deixarem ela totalmente reta, em dias frios elas vão querer quebrar e forçar ali, porque exatamente elas vão diminuir o seu comprimento em dias frios. Então, em dias quentes elas aumentam, porque o aço vai derreter, vai dilatar, na verdade, e em dias frios ele vai diminuir, vai voltar de novo lá para cima, tá bom? Dia quente ele baixa e dia frio ele sobe, tá ok? Gente, vamos aqui mostrar o nosso próximo slide, que fala exatamente de dilatação e contração. Dilatação, como nós já falamos, é o aumento do comprimento ou o aumento da área
ou o aumento do volume. Onde está o aumento do volume? Na experiência da nossa esfera. Onde está o aumento do comprimento? Exatamente no experimento daquelas fitas de papel, onde o papel alumínio aumentou. E que experimento seria um aumento de área? Uma calçada, por exemplo. Você pega uma calçada, eles deixam os espaços nas placas da calçada exatamente para que essa dilatação, quando acontecer, as placas elas não subam ali e causem as fissuras nas placas, né? Vocês já observaram que tem algumas calçadas que tem ali umas divisórias entre elas, tá bom? Então nós temos 3 tipos de dilatação aí, gente, ó. Dilatação linear, que é em comprimento, onde a gente vê isso justamente nesses fios de alta tensão, nas cordas de um violão, nos trilhos do trem, no comprimento de uma ponte. Então tudo isso aí é uma dilatação de comprimento, tá bom? De comprimento. Dilatação superficial. Que tipo de dilatação é essa segunda? Uma chapa de ferro, ou uma chapa de aço, ou o piso da sua casa, ou as paredes de um prédio. Tudo isso refere-se a uma área, é uma superfície, tá bom? E que dilatação seria volumétrica? Seriam exatamente figuras tridimensionais, como um cubo, como um pilar de concreto, por exemplo. Quando falamos em pilar de concreto, vocês observem que alguns pilares eles estouram e ficam aparecendo aquelas barras de ferro. Já viram? Alguns postes que eles não suportam ali. Por que não suporta? Porque o coeficiente de dilatação do ferro ele é maior que o do concreto. Isso quer dizer que quando a temperatura aumenta muito, o ferro incha ali dentro do concreto, do poste, e aí o concreto não inchou também junto com ele, a tendência do concreto é estourar. Então tem que se fazer um traço correto do concreto para que esse estouramento exatamente não aconteça. Tá bom, gente? Então existem também outras questões que fazem o ferro estourar, é questão de infiltração de água, mas não vem ao caso nesse momento, tá bom? Mas o que seria então uma dilatação, gente? Ó, ela é exatamente então a vibração molecular. Quando você tem uma substância, aquela substância ela é formada por moléculas, né? Tem hidrogênio, tem oxigênio, tem carbono, tem todas as substâncias que vocês conhecem na tabela periódica. Então, quando você aquece esta substância, a tendência daquelas moléculas ali, ó, é se agitarem, e quando elas se agitam, elas se separam, tá bom? Então, aquecimento faz com que essas moléculas se separando-se, então você vai ter um inchaço, e que nós chamamos de dilatação. Contração é exatamente o contrário. Ó. Aconteceu justamente naquela esfera. Quando nós dilatamos ela, aquecemos, depois eu joguei dentro da água, ela diminuiu de volume, então houve ali uma contração, ela se contraiu, né? Diminuiu de volume e aí consegui passar exatamente de novo lá pela circunferência lá que eu fiz lá para mostrar como exemplo para vocês, tá bom? Diferentes tipos de matéria sofrem dilatação diferente. Claro, né? Se eu pegar um pedaço de madeira e um pedaço de ferro e submeter à mesma temperatura, um vai dilatar, se aumentar de volume mais do que o outro, né? Algumas substâncias elas são muito difíceis de dilatar, por exemplo, as louças, né? Elas são mais difíceis de aumentar de volume, as panelas de barro, né? A dilatação delas é muito mais difícil, porque o material que é formado, o que nós chamamos de coeficiente de dilatação deles, ele é bem maior e aí a dilatação fica bem mais difícil. Quando você coloca água, por exemplo, dentro de uma garrafa e você coloca esta água para congelar, gente, eu colocasse numa garrafa de vidro ou de plástico mesmo, se você colocar ela no congelador, acontece uma coisa diferente, porque a água ela tem uma dilatação diferente das outras substâncias. Ela é a única que é diferente, viu? A água, quando você resfria demais, você está ali em 4 graus, 0 graus ou abaixo disso, a tendência é que ela aumente de volume. Se você colocar numa garrafa de vidro do congelador, pode se preparar que a garrafa de vidro vai estourar, porque o volume da água vai aumentar. É a única substância que acontece isso. Porque todas as outras substâncias, você resfria, ela diminui de tamanho, ela diminui de volume. Já a água não, ela aumenta de volume. Tá bom, gente?
Então, ó, nós falaremos então sobre 3 tipos de dilatação, como eu disse a vocês, e agora começa a parte importante, que é a parte prática do nosso assunto. Então, observe aí, gente, é isso aí que nós falaremos, é dilatação linear, tá bom? Que é justamente em linha reta, linear por isso, tá? Olhem para esta fórmula embaixo, ó, em amarelo aí, ΔL é igual a LO vezes alfa vezes ΔT. O ΔL, ele é exatamente o que nós dizemos dilatação, ele é o aumento. Então esta fórmula aí, ela serve para você calcular o aumento, quanto aumentou. Este aumento exatamente, ele é muito pequeno. Normalmente ele é muito pequeno nas substâncias, tá bom, gente? Ó, mas você tem aqui, o ΔL é o aumento. Como calcular esse aumento? Você vai precisar de quê? Vai precisar do comprimento inicial lá, da barra de ferro, de qualquer substância. Quanto é que ela media inicialmente? Você vai precisar do que nós chamamos de coeficiente de dilatação, que cada um vai ter um valor diferente, tá bom, gente? E o que é esse coeficiente a gente vai dizer daqui a pouquinho, viu? E você vai precisar também da variação da temperatura. Quanto esta temperatura aumentou? Por exemplo, você está a 20 graus Celsius e você eleva a temperatura até 50 graus Celsius. Quanto essa temperatura aumentou aí? Então seria a variação de temperatura de 30 graus. Seria exatamente essa variação. Então a temperatura de variação é a temperatura final da substância menos a temperatura inicial que ela estava. Você vai ter exatamente aí a variação desta temperatura. Então observe essa barra aqui, gente, ó, que ela tinha um comprimento LO, e nós submetemos ela a um aumento de temperatura, aquecemos, e aí ela tem aqui um comprimento L final, ó, ou LF, como você quiser chamar, né? E aqui você tem esse pedacinho aqui, que ele é exatamente o aumento. Esta fórmula aqui serve exatamente para calcular quanto é este aumento, tá bom? ΔL, ó, que é a mesma coisa também que, ó, aqui, ó, ΔL, o comprimento final dele menos o comprimento inicial é também o ΔL, tá? Então aqui, ó, ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Você vai precisar dessas formulazinhas aqui, ó, e desta formulazinha aqui para calcular a dilatação de qualquer substância. Quanto ela aumentou? Então, usa essa fórmula aí. Tchau e benção. Maravilha, tá? Tá aí, então, o que nós chamamos de coeficiente de dilatação. O que é esse negócio aí, gente? Ó, é exatamente a dilatação sofrida por uma unidade de comprimento do material na variação de 1 grau de temperatura. Vamos aí traduzir o que eu falei, né? Você aumenta em 1 grau de temperatura, a dilatação sofrida quando você aumenta em 1 grau, nesta unidade de medida, se a gente estiver falando em metros, em centímetros, não importa. Então, o que ele aumentou ali, aquele pouquinho que ele aumentou, quando você aumenta em 1 grau de temperatura aquela substância, esse pedacinho ali que aumentou, quando aumenta só 1 grau, é exatamente o nosso coeficiente de dilatação. E você vai precisar dele para responder as questões aí do exercício, tá bom? Então, o alumínio, observe que ele é de 22, ó. O cobre é 17 vezes 10 a menos 6, né? O vidro é 8 vezes 10 a menos 6. Então, o que significa esse 10 a menos 6 aqui, gente? Ó, isso é muito importante também, ó. 10 a menos 6, observe que ele está multiplicando pelo número, né? Ó, olha para cá, por favor, ó. Então, você pode passar ele para baixo do 22, dividindo, e esse expoente que era negativo fica positivo. Então, na verdade, esse aqui, esse valor, observe como ele é pequeno. Ó. Ele é 22 dividido por 1 milhão, ó. Porque 10 a sexta dá 1 milhão, são 6 zeros, né? Então, qual é o coeficiente de dilatação do alumínio? 22 dividido por 1 milhão. Observe que é bem pequeno. Qual é o coeficiente de dilatação do cobre? 17 dividido por 1 milhão. E assim você vai ter cada substância o seu coeficiente de dilatação para responder as questões. Esta segunda fórmula aí, ó, gente, é a dilatação superficial. A primeira era linear, comprimento da linha de um trem, de qualquer fio, né? Esta segunda aqui, ó, será a superficial, gente, ó. Então, é quando você tiver uma chapa, uma área onde pousa um helicóptero, uma parede, uma calçada, um piso,
o piso de qualquer outra coisa, de uma piscina, uma área em si, seja essa era um quadrado, um retângulo, um triângulo, um losango, um trapézio. Então, quando tiver essas figuras aí, onde você pode calcular a área, então você vai utilizar a fórmula da dilatação superficial, tá bom? Que é quase igual a outra, gente, ó, aqui, ó, ΔA, aqui, ΔA de área, né? Variação da área. Então, observa aqui, ó, temos esse quadrado aqui com uma área inicial, A1. Aqui ele está aqui dentro, o A1, mesma coisa. O que é esse ΔA? Exatamente o quanto ele aumenta aqui quando você aquece a substância. Aqueceu, ele vai aumentar aqui, ó, a sua área, tá bom? Então vai ser, o que é que você vai precisar? Vai precisar da área A0 ou área A1, a área inicial, o que você quiser chamar, que é a área onde estava com a temperatura ambiente, vezes o coeficiente de dilatação, não é mais linear, mas agora é coeficiente de dilatação superficial, beta. É aquela mesma letrinha lá, aquele mesmo valorzinho lá que você está vendo ali, ó, 22, parará, vai ter lá também. Só que agora o nomezinho muda. Quando você estiver falando de área, o nomezinho não é mais coeficiente de dilatação linear, mas superficial. E vezes também a variação de temperatura, gente, ó. Algumas vezes no problema ele fala do coeficiente de dilatação linear, mesmo se tratando de área. Aí você tem que transformar. Como é que você vai encontrar o beta? Você vai multiplicar o coeficiente de dilatação linear por 2, tá bom? Às vezes ele dá o coeficiente de dilatação linear, gente, ó, ao invés do superficial. E aí, se você multiplicar por 2, você matou a charada, resolveu a questão facilmente, tá? Só isso. Vamos então para o terceiro exemplo aí, que é exatamente o cálculo da dilatação volumétrica. Então nós temos 3 situações. Dilatação linear, onde se fala de um comprimento em metros, centímetros, quilômetros. Dilatação superficial, quando falar em área, metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado, quilômetro quadrado. E o terceiro, quando estiver falando de volume, observe que aqui é uma figura espacial já aqui, gente. Ó. Isso aqui é um cubo. Então você está falando aqui então de volume. Então, quando você estiver falando de um cubo, de uma pirâmide, de um cilindro, de um cone, tá bom? De um silo, de qualquer coisa que você tenha um volume, de um pilar de concreto, tá? Então, quando estiver falando de volume, a fórmula da dilatação também é muito parecida com a outra. A diferença é que ao invés de área ou ao invés de comprimento, vai vir volume. Então, a dilatação, que é esse aumento do volume, no caso daquela nossa esfera lá, do primeiro experimento, é o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, que agora já não é mais alfa nem beta, agora é um y. Observa aí, ó, nós chamaremos de gama, tá bom? Então, aqui é volume inicial, volume que o objeto está inicialmente, numa temperatura ambiente, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. Esse gama aqui, às vezes aparece o nome alfa lá de novo também. Ó. No problema ele dá coeficiente de dilatação linear, você tem que converter para gama. Como? Multiplicando por 3, gente. Ó, porque exatamente nós temos 3 dimensões. Ó, comprimento, largura e altura. São 3 linhas. Então você multiplica esse A por 3. Coeficiente de dilatação linear, multiplica por 3 e encontra aqui o Yzinho aqui. Ó. Tá bom, gente? Vamos então aqui para o nosso primeiro exemplo. Eu vou ler para vocês e em seguida passar o videozinho de explicação. Diz assim, ó, uma ponte será construída sobre um rio, mas os engenheiros não decidiram qual material será utilizado. O comprimento, então observe que é linear já, ó, terá 100 metros e a sua variação de temperatura na região da ponte será de 30 graus. Então observe aí, gente, que já deu tudo. Ó. Já deu o comprimento inicial, 100 metros, e já deu a variação ΔT, de 30 graus. Quer dizer que naquele dia a variação ela pode acontecer de 30 graus. Tipo assim, o dia amanheceu com 5 graus.
E aí, no final do meio-dia, no horário de pico, ele está com 35 graus de temperatura. Então, observe que essa variação aí é de 30 graus durante o dia. Aí ele pergunta, qual é a variação do comprimento da ponte, caso possa ser escolhido? Aí ele pergunta, o concreto, né? Ele vai construir essa ponte ou de concreto ou de aço. Então, ele dá aí o coeficiente de dilatação linear do concreto e quanto vai aumentar em dias quentes a dilatação desta ponte se ela for feita de aço. E aí ele também dá o coeficiente de dilatação aí do aço, tá bom? Então você vai calcular justamente este aumento ΔL se a ponte for feita de concreto ou se ela for feita de aço, tá bom? Então vamos ver aí a resolução do problema. Então aqui nós temos a fórmula, ó, ΔL, que é a dilatação da ponte, é igual ao comprimento inicial vezes o seu coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura, e neste caso aqui são de 30 graus neste local aí, tá bom? Vamos lá. ΔL é igual, quanto é o nosso comprimento inicial? Está aqui, ó, 100 metros, vezes, não precisa colocar os metros, né? Vezes alfa, que é de 1,2 vezes 10 a menos 5, vezes a nossa variação de temperatura, que é de 30 graus. E aqui é só resolver essa continha básica aqui, gente, ó. Se você fizer essa multiplicação aqui, você pode começar por aqui, ó. 100 vezes 30, ou 100 vezes 1,2, ou 30 vezes 1,2. Não influencia em nada isso aí, se você quiser. Vamos começar aqui, então, assim, ó. Eu vou fazer assim, ó. 30 vezes 1,2. Eu vou repetir o 100 vezes... Então, quanto é 3 vezes 1,2? Vai dar exatamente 3,6. Como aqui tem um zero, gente, ó, não é 3 vezes 1,2, mas 30, então eu vou tirar esta vírgula daqui e nós ficaríamos aqui então com 36, tá bom? Que a vírgula ela andaria uma casinha aqui, ó. Ficou ainda aqui vezes 10 a menos 5. Ora, esse 10 a menos 5 aqui, nós vimos nas situações anteriores, que ele vai passar para o denominador com potência positiva. Então fica assim, gente, ó, 100 vezes 36 dividido por, ó, 10 a menos 5, vai ficar 10 a quinta aqui embaixo. O expoente que era negativo vem para baixo, fica positivo, ó. Então nós temos 10 a quinta, são 5 zeros, né, gente? Então vai ficar assim, 100 aqui em cima, permanece, vezes 36, dividido por, ó, esse expoente 5 aqui vai ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros embaixo, tá bom? Então aqui em cima tem 2 zeros, ó, você quadra com 2 zeros aqui embaixo, ainda ficamos aqui, gente, ó, com 36 dividido por 1000. Então, nós vamos ver aqui, ó, que o nosso coeficiente, a nossa dilatação da ponte vai ser 36 dividido por 1000. Ou seja, eu tenho que voltar quantas casas? Quem vai dizer são a quantidade de zeros que tem aqui, ó, 3 zeros. Então, eu vou voltar em 3 casas decimais, ó, 1, 2, 3. Então, vamos ficar aqui com 0,036. No caso, como estamos aqui em metros, ó, metros, né? Pronto, é isso aí. Dá uma pausa. Bom, continuando então com o aço, nós temos aqui o nosso coeficiente de dilatação linear. No caso dessa ponte ser feita de aço, vamos então utilizar a mesma fórmula, gente, ó. Dilatação linear da ponte vai ser o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a nossa variação de temperatura, do mesmo jeito. Então vamos lá, ΔL é igual
comprimento inicial da ponte, 100 metros, a mesma sorte, vezes coeficiente de dilatação linear do aço, 1,1 vezes 10 a menos 5, e vezes a nossa variação de temperatura, que são os nossos 30 graus, tá bom? A variação de temperatura. E aí é só multiplicar isso aí, também vai ficar uma moleza, né? Ó. Se eu fizer assim, gente, ó, 100 vezes 30, ó, também pode ser feito isso, ó. Então, ΔL é igual a 100 vezes 30, vai dar exatamente os nossos aqui, 3.000 vezes 1,1. Esse 10 a menos 5 aqui eu vou passar para o denominador e vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você pega esse expoente aqui e coloca em zeros ali embaixo, tá bom? E agora vai ficar fácil a nossa vida, porque é só cortar os zeros, ó. 3 zeros aqui, 3 zeros aqui. Ficamos aqui ainda com 3, vou repetir aqui, ó, vezes 1,1 dividido por, que sobrou aqui, ó, 100. Então nós temos aqui como resultado, gente, ó, ΔL é igual 3 vezes 1,1 vai dar 3,3 dividido por 100. E aí nós temos a dilatação da nossa ponte, no caso de ela ser feita de aço. E aqui, quando você observa que tem 2 zeros, então essa vírgula vai andar mais 2 casas para a esquerda. Então ficaremos aqui então com 0,033 metros, porque é a unidade que está lá, a unidade de medida do comprimento da ponte iniciais. Tá bom? Abraço. Este problema aqui, gente, ó, número 2, ele fala de uma chapa de alumínio. Ok, gente, ó, que legal aí, ó. Então observe agora que nós falamos aqui então de uma área e uma chapa de alumínio ali, ó. Tem um furo central de 100 centímetros de raio. Então observe que quando falamos em raio, obviamente nós estamos falando de um círculo. Então essa chapa, ela não importa como ela é, o formato que ela tem. Só se sabe que ela tem um furo no centro com 100 centímetros de raio. Estando numa temperatura de 12 graus. Sabe que o coeficiente de dilatação linear do alumínio equivale a 22 vezes 10 a menos 6. Observe, ó, coeficiente de dilatação linear. Então observe que você vai ter que fazer uma substituição aí, ou uma transformação desse coeficiente multiplicando por 2 para transformar ele num coeficiente de dilatação superficial, tá bom? A nova área do furo, quando a chapa for aquecida até 122 graus, será equivalente a qual valor em metros quadrados? Então ela passou de 12 graus a 122 graus. Qual vai ser a área deste furo, gente, ali central, ó? Tá bom? Então vejam aí a resolução do problema. Muito bem. Aqui nós temos o nosso novo problema com uma chapa de alumínio com um furo central de raio 100 metros. O problema ele vem pedindo, pessoal, para saber qual é a área deste furo central que já existia quando você aquece essa chapa de 12 graus para 122 graus. Então, este tipo de problema de furo central em chapa de alumínio ou em superfícies quaisquer com outro tipo de substância ou elemento, fique-se então claro que toda vez que você aquece um tipo de superfície, esse furo central ele vai aumentar de tamanho. Essa é uma dúvida muito frequente, se esse furo aumenta ou diminui. Então, que fique claro aqui que toda vez que você aquece, este furo ele aumenta, tá bom? Bem pequeno aumento, mas aumenta. Então nós temos aqui, ó,
um furo com raio de 100 metros, um furo em formato circular, e ele quer saber qual é essa nova área. Não deu área inicial, então nós vamos precisar descobrir a área inicial, vamos precisar descobrir o coeficiente de dilatação superficial e vamos precisar descobrir qual é a variação de temperatura, quanto aumentou a temperatura, para poder fazer o cálculo desta dilatação e posteriormente somar a dilatação com a área inicial e então descobrir qual foi a área final do furo na chapa de alumínio, tá bom? Então nós temos aqui um raio de 100 metros, gente, ó. Se você quiser converter esses 100 centímetros, em metros, basta dividir por 100. Então você já tem aqui, ó, 1 metro de raio, estes 100 centímetros correspondem. E vamos então inicialmente descobrir qual é a área do nosso furo inicial. A área de círculo, πr ao quadrado. Π vale 3,14, o raio vale 1 metro, aqui. 1 ao quadrado é 1 vezes 3,14. Então já temos aí facilmente identificado que a área inicial do furo é 3,14 metros quadrados. Por que eu converti em metros? Porque o problema exige que a área final seja em metros quadrados. Em seguida, gente, ó, observe que nós precisaremos do coeficiente de dilatação superficial. Então, você vai precisar, ó, pegar o nosso coeficiente de dilatação linear que o problema deu e multiplicar por 2 para poder encontrar o coeficiente de dilatação superficial. Multiplicando o nosso alfa aqui, ó, por 2, está aqui, ficamos então com 44 vezes 10 a menos 6. Já temos o segundo elemento. Agora vamos para a nossa variação de temperatura. Como calcular ela? É só você pegar a temperatura final menos a temperatura inicial do aquecimento. 122 graus, o problema fala, ó, e inicialmente 12 graus. Se você subtrai, você tem aí 110 graus de aumento de temperatura ou variação de temperatura, como você quiser chamar. Agora sim, gente, já temos todos os 3 elementos, ó, área inicial, coeficiente de dilatação superficial e variação de temperatura. Já podemos substituir na fórmula, ΔA, área inicial 3,14, coeficiente de dilatação superficial 44 vezes 10 a menos 6 e variação de temperatura de 110 graus. Multiplicando aqui todos estes elementos, ó, você tem aqui 3,14 vezes 44 vezes 110, vai dar exatamente 15.179,6, desculpe, vezes 10 a menos 6, que ele é do coeficiente de dilatação superficial, né? Nós já aprendemos que esse 10 a menos 6 aqui, ó, ele vai para o denominador com o expoente que era negativo, fica positivo. Então esse 10 a menos 6, na verdade, ele corresponde a 1 milhão no denominador. Este 6 vamos se converter em 6 zeros. Eu vim para cá, para esse lado, para vocês me visualizarem melhor. Então você tem aqui, ó, este valor aqui, dividido por 1 milhão, é só voltar essa vírgula aqui, 6 casas decimais, porque aqui nós temos 6 zeros. Então, voltando 6 casas decimais, você será obrigado a acrescentar mais um zero aqui, porque aqui nós só temos 5 casas para voltar. Então, acrescenta-se mais um zero, coloca uma vírgula e o novo zero ali. Então, observe, gente, que é um valor muito pequeno quanto aumenta. Você aquece a chapa, ela dilata, o furo aumenta, mas aumenta muito pouco, é um valor muito abaixo de 1, né? Quase nada, né? Mas esse aumento existe. Então aqui nós temos já, ó, bem fácil, a nossa dilatação da área.
Só que o problema pede para nós encontrarmos qual foi a área final, o quanto ficou afinal esse furo. Como é que você faz? Você tem que somar a área inicial do furo, mais o aumento, mais a dilatação. E aqui 3,14, que era a área inicial, mais a nossa dilatação, então você tem aqui a nossa área final de 3,155 metros quadrados. Tá bom? Então, só lembrando, toda vez que se aquece e tem um furo central e uma chapa, este furo aumenta. Resfriou, o furo diminui. Forte abraço, bons estudos. Vamos então para o nosso terceiro problema, que ele fala de um quadrado de lado 2 metros. Quadrado, área, não tem o que discutir, né? Não é uma linha, nem tampouco é uma figura espacial, é um quadrado. Se é um quadrado, é uma área. 2 metros de lado é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4. Observe que ele já falou que é um coeficiente de dilatação superficial, não precisa mexer com nada. Determine a variação da área e a área final deste quadrado quando é aquecido em 80 graus. Então, 80 graus, nossa variação de temperatura. Ele quer saber quanto vai aumentar esse quadrado e também quer saber aí quanto vai ficar o tamanho final desse quadrado. O aumento mais e também quanto ele vai ficar. Então, acompanhe aí a resolução. Muito bem. Agora nós nos deparamos com uma situação de um quadrado. Este quadrado não especifica o problema de que material ele é feito, mas diz que o coeficiente de dilatação superficial do quadrado é 16 vezes 10 a menos 5. Diz também que o quadrado ele teve uma variação de temperatura de 80 graus. Diz que ele aumentou em 80 graus, então não precisa fazer mais nada com a temperatura. Ele pergunta então, quanto vai variar esta área, sabendo que o quadrado tem 2 metros de lado, e também qual será a nova área do quadrado quando ele for aquecido, quanto ele vai aumentar mais a área inicial dele, qual será então a área final. O que a gente precisa para resolver essa questão? Primeiramente a gente vai precisar saber qual era a área inicial do quadrado, o coeficiente e a variação de temperatura, e aí está tudo certo, tá bom? Vamos então resolver aqui, ó. Como calcular a área de um quadrado? Nós já aprendemos que a área de um quadrado basta você elevar o seu lado ao quadrado. Então está aí, o lado do quadrado é 2, 2 ao quadrado, 4 metros quadrados. Depois, gente, é só substituir os valores na fórmula. Olha que moleza, ó. Variação da área, ΔA, é quanto a área aumenta. Então aqui é a variação da área. A área inicial vezes o coeficiente de dilatação da área superficial vezes a variação de temperatura. Quanto variou a temperatura. Então tá aí, só substituir, ó, a área inicial, 4 metros quadrados, aqui, vezes o beta, que é o nosso coeficiente, está aqui, ó, 16 vezes 10 a menos 5, e vezes a nossa variação de temperatura, que é 80. Fiz uma substituição simples, multiplicamos aqui então, em seguida, senhores, ó, 4 vezes 16 vezes 80, temos aqui então 5.120 vezes 10 a menos 5. Que essa potência negativa ela vai para o denominador como uma divisão. Deixa eu colocar aqui do lado como ficaria. Seria assim então, 5.120 dividido por 10, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, ó, esse expoente aqui. Como nós temos 5 zeros, nós temos que voltar em 5 casas decimais a vírgula. Quantos dígitos existem, gente? 1, 2, 3, 4. Obviamente, como são 5 zeros,
você vai ter que voltar 5 casas, não tem 5 casas, então acrescenta-se um 0 a mais aqui, ó. Então ficou uma casa, 2, 3, 4, 5. Então você agora sim temos a resposta aí. Aqui, este 0 que estava aqui, ele desaparece, porque 0 após a vírgula não se escreve, não precisa, não existe, não tem valor, na verdade, né? Então ficamos aqui com essa resposta, ó, da dilatação da área. Isto aqui é quanto ela aumentou. E agora, para você calcular a área final, basta você somar a área que você tinha inicialmente do quadrado mais o seu aumento. Então, a área inicial era de 4, mais o aumento, você tem aqui uma área final de 4,0512 metros quadrados. Ok? Abraço. Este próximo exemplo aí, e último, ele fala de um cubo. Então, gente, tá muito óbvio aí, ó. Cubo, figura espacial, tridimensional aí, ó. Tá muito óbvio que estamos falando de volume, né? Tem um volume de 20 centímetros cúbicos a temperatura de 15 graus. Determine o seu volume a temperatura de 25 graus, sendo o coeficiente de dilatação linear do metal igual a este valor aí. Então, se é linear, obviamente você vai ter que multiplicar por 3 para poder ter o coeficiente de dilatação volumétrica, que chamamos de gama. Tá bom, gente? Ele quer saber que você determinar aí o seu volume, né? Volume final aí, tá bom? Então, responda aí, observe aí, aliás, a resolução do problema. Muito bem, o problema vem me falando da situação de um cubo, que inicialmente ele estava a 15 graus Celsius e a temperatura dele foi aumentada em mais 10 graus, passando a 25 graus Celsius. O volume inicial deste cubo aqui, ó, era de 20 centímetros cúbicos e o problema afirma que o coeficiente de dilatação linear deste cubo é este valor aí, 0,000022. Observem aqui, gente, ó, que o problema inicialmente ele fala que o coeficiente de dilatação linear do cubo é este valor. Como estamos falando em volume e ele quer neste problema discutir ou descobrir qual é o volume final deste cubo, você vai ter que fazer uma conversão aqui, ó, de alfa para gama, tá bom? Então é bem simples aqui, é só você multiplicar o valor deste alfa pelo valor lá de 3 para converter em gama, tá bom? Vamos fazer isso, só que observe que esse alfa aqui, ele está um valor aqui com números decimais, então primeiro você vai converter este valor aqui, ó, num número inteiro. Como fazer isso, gente? Ó, se você multiplicar 0,00022. Você vai converter isso aqui para um número inteiro. Ó. Como fazer isso? Você vai observar quantos números existem após a vírgula. No nosso caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso aqui é a mesma coisa que 22 vezes 10 a menos 6. Esse aqui é o valor do nosso alfa, tá bom? Eu vou aqui fechar aqui, ó. Esses dois valores aqui são o valor de alfa. Agora nós vamos multiplicar esse valor aqui por 3 para convertê-lo em gama. Então ficaria assim, ó. Gama é igual a 3 vezes 22 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 22, você tem o valor de 66 vezes 10 a menos 6. Pronto. Esse aí é o valor do nosso gama. Por fim, agora nós vamos então descobrir quanto variou aqui o nosso volume, né? Quanto foi aqui o aumento desse volume
para depois a gente descobrir qual é o volume final. Primeiro a gente descobre o aumento, para depois fazer uma subtração e descobrir qual foi, com quanto ficou de volume este nosso cubo metálico. Então é bem simples, ó. A fórmula diz o seguinte, ó, ΔV é igual ao volume inicial vezes gama vezes ΔT. Vamos então fazer aqui, gente, ó. ΔV é igual ao volume inicial aqui, ó, de 20 vezes, e ó, gama, que é esse valor aqui, 66 vezes 10 a menos 6, e vezes a nossa variação de temperatura. ΔT, como nós já observamos anteriormente, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então a final foi de 25, a inicial de 15, a variação dessa temperatura é de 10 graus Celsius. Aqui basta você fazer esta multiplicação aqui, ó. ΔV é igual, ora, 20 vezes 10 vai dar 200 vezes 66 vezes 10 a menos 6. O que é que você vai fazer aqui, ó? ΔV, finalizando aqui, 200 vezes 66, você pode fazer assim, ó, 2 vezes 60 dá 120, e 2 vezes 6 dá 12, 120, mais 12, 132, e aí acrescentam os dois zeros, ó, tá bom? Agora, vezes 10 a menos 6, o que é que significa isso? Que você vai dividir por 1 milhão esse valor aqui, ó. Porque 10 a menos 6 é a mesma coisa que você fazer isso aqui, ó. ΔV é igual a 132,00 dividido, ó. Isso aqui é 10 a sexta negativo, ele vem para baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, só fazer essa divisão e descobrir aqui quanto é a variação da temperatura aqui, tá bom, gente? Ó, corta esses dois zeros com esses dois. Olha quantos zeros ainda tem aqui, ó. 4 zeros, né? Então significa que você ainda vai voltar mais 4 casas decimais, ó. 1, 2, 3, 4. Então vai ficar 0,0132. Este aqui foi a variação do volume, né? Centímetros cúbicos. Observe, gente, ó, que é bem pequeno, né? Ó, quanto o volume aumentou, é bem pequeno o valor. O que é que você vai fazer então? Vamos descobrir aqui por fim, ó, quanto foi que ficou o volume final. Nós temos o volume inicial de 20, aumentou isso aqui, então, obviamente, você tem que fazer uma soma, né? O volume inicial com a quantidade que aumentou. Então você vai ficar com o volume final de 20,0132 centímetros cúbicos. Tá aí. Um abraço. Vamos então, gente, ó, fazer uma reflexão final aqui do que Cristo falou, né? Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia com abundância também ceifará. Um forte abraço, gente, ó, bons estudos, caprichem, se desafiem, conheçam a si mesmo, tá bom? Caprichem aí que vai dar tudo certo para frente. Até breve, senhores.